Seja bem-vindo a essa minissérie sobre inteligência emocional. Domine as suas emoções. O valor de uma emoção, ela não é dada pelo prazer que ela nos gera, mas o valor de uma emoção é dada pelo resultado que se obtém a partir dessa emoção. Vamos dar, por exemplo, o exemplo da frustração. A frustração é uma emoção que não é gostoso de sentir, mas ela está falando que algo que eu quero que aconteça não aconteceu ainda, mas que eu mantenho a esperança de que isso aconteça. Então eu mantenho essa esperança e mantenho esse posicionamento ativo para que isso aconteça. Então o resultado de uma frustração, ele é muito saudável. Porque eu tenho esperança e ponho energia para que aquilo que eu quero aconteça como eu quero. Muitas vezes as emoções nos dominam. Pode ser o prazer, um prazer exagerado de ficar, por exemplo, horas no videogame. Pode ser o medo, pode ser uma emoção como a procrastinação. Muitas vezes elas nos dominam e nós nem percebemos isso. Na medida que nós vamos criando essa percepção do que estamos sentindo, nós podemos deixar de ser refém dessas emoções. Porque se as emoções nos dominam e nós nem percebemos, nesse momento nós estamos sendo reféns desses sentimentos. E na medida que eu consigo perceber isso, eu deixo de ser refém. A partir daí eu posso definir o que eu quero sentir. E é possível fazer isso, definir o que eu quero sentir. Nós estaremos adquirindo inteligência emocional quando nós começarmos a apreciar a gama de variedade que nós temos nas escolhas das emoções que nós queremos sentir. Porque muitas vezes a gente fica só no ruim bom, mas existe uma gama imensa de emoções que nós podemos sentir. Quando nós nos abrimos para isso, nós estamos criando inteligência emocional. Nós estamos criando inteligência emocional também quando nós aprendemos a compreender a mensagem que a emoção está trazendo. Tudo isso é para ter uma vida mais saudável, mais leve, mais produtiva, mais feliz. Então, seja bem-vindo a essa minissérie sobre domine as suas emoções. Tem certos acontecimentos na minha vida que me acompanham até hoje. Algumas histórias que lá na minha infância estavam dentro de uma caixinha preta, hoje eles já estão dentro de uma caixinha mais colorida. Tem um fato, quando eu estava, na época, na 4ª série do ginásio, hoje seria o equivalente à 9ª série do ensino fundamental. Nessa fase da minha vida, eu fui apresentada a expressões numéricas com parênteses, chaves, colchetes. Fui apresentada também a um novo professor. Ele era alto, encorpado, usava assim um óculos fundo de garrafa. E ele era uma pessoa muito calma, muito em paz. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando esse professor, ele avisou como seria a primeira prova. E ele avisou assim: olha, vou dar para vocês de lição de casa 10 expressões numéricas. Nós vamos corrigir em aula. Depois, 5 dessas expressões numéricas vão cair na prova. Bom, aquilo para mim foi inédito, né? Como eu já sabia de antemão que ia cair na prova. Então eu fiquei bastante entusiasmada para tirar um 10. Afinal, eu era boa em matemática, né? Eu gostava dos números, eu gostava de matemática. Então eu comecei a estudar e assim ele fez. Nós fizemos em casa, ele corrigiu em aula e ele avisou: na próxima prova, semana que vem,
5 dessas questões cairão na prova. Bom, motivada como eu estava, eu estudei muito. E como eu já sabia a resposta, eu sabia quando eu tinha feito aquele problema e tinha acertado ou quando eu tinha errado. Mas eu fui percebendo que cada vez eu fui errando mais. E quanto mais eu percebia que eu estava errando, eu estudava mais ainda e me cobrava mais ainda do 10 que eu queria de fato tirar. Chegou um momento assim que eu senti que na minha cabeça só tinha números. Mas eu continuei estudando, mas fui percebendo que cada vez eu estava errando mais. O que estava acontecendo comigo é que eu estava ao mesmo tempo entusiasmada, mas também estava ao mesmo tempo com muita ansiedade, com medo de não acertar, com medo de não tirar o 10. É lógico que naquela época eu não sabia colocar nesses termos, nesses sentimentos que eu estava tendo. Naquela época eu só identificava o seguinte: nossa, na minha cabeça só tem números. E quanto mais aflita eu ficava, mais números eu percebia na minha cabeça. No dia da prova, o professor ele entrou com um monte de folha de papel almaço embaixo do braço, né? E assinado por ele, e colocou nas carteiras de cada um. E trouxe as 5 questões. Eu sabia que eu tinha estudado muito, mas sabia também que eu estava errando mais. Fiz a prova, dei o meu melhor. Assim que terminou a prova, eu fui buscar as respostas no caderno para saber se eu tinha acertado ou não. Mas eu não conseguia nem lembrar quais eram as questões que realmente tinham caído. Dei o meu melhor. No dia seguinte, na aula de matemática, o professor Ari, ele entra com as folhas de papel almaço embaixo do braço. Eu lembro bem da cena, realmente eu lembro muito bem da cena. Quando ele chamou meu nome, eu me dirigi até a mesa, ele me entregou a minha prova. E a nota estava lá no canto superior direito da folha. A nota não estava escrita em números, ela estava escrita em letras. E começava com uma letra maiúscula, 0, 0. Tirei 0 nessa prova. Eu não sei a cara que eu fiz, mas eu lembro bem da cara do professor Ari. Ele estava muito tranquilo, muito tranquilo. Eu nem lembro se teve aula depois disso, realmente não lembro. Eu estudei no Instituto de Educação Estadual Nossa Senhora da Penha. Eu costumava, naquela época, ir depois das aulas sozinha para a igreja. Na igreja Nossa Senhora da Penha. Eram uns 8 quarteirões. Nesse dia, foi esse lugar, essa igreja, que acolheu o meu choro. Porque ali eu pude desaguar tudo que veio. Se eu soubesse naquela época tantas coisas que eu sei hoje, com certeza seria diferente. Se eu soubesse que era importante reconhecer que eu estava com medo, que eu estava ansiosa, com certeza eu teria feito diferente e melhor. Se eu soubesse que aquilo que eu estava sentindo era apenas medo, medo. E medo em cima daquilo que vinha no imaginário da minha cabeça. Tenho que tirar, quero tirar, mas estou errando mais. Se eu soubesse tudo isso, com certeza eu teria feito diferente. Porque se eu soubesse de tudo isso, talvez eu não tivesse ficado com uma conclusão. Para que adiantou estudar
tanto. Se eu não tivesse estudado, nada teria tirado esse mesmo 0 ou uma nota melhor. Para que adiantou estudar tanto? Foi um significado que na época eu dei àquele fato, embora não tenha me arrependido não de ter me esforçado a estudar. Mas foram essas as situações que naquela época aconteceram comigo. Se naquela época eu soubesse apenas reconhecer o meu medo e saber que esse medo vinha do imaginário, com certeza eu teria feito diferente. Diferente e melhor, como eu fiz em outra situação. Eu estava lá no exame já para entrar na faculdade, no exame de CECEM. Era o 3º dia de prova. Eu estava muito cansada. E, novamente, só apareciam as palavras, os números na minha cabeça. O que eu fiz? Olhei para o relógio, marquei 10 minutos, vou dormir 10 minutos, no meio da prova. E foi isso que eu fiz. Debrucei na carteira, dormi 10 minutos, dali 10 minutos acordei, outra pessoa, outra Dirce com outra cabeça para continuar fazendo a prova. Se eu soubesse mais cedo na minha vida isso, com certeza isso teria feito muita diferença nos significados que eu comecei a colocar nas minhas estantes. Como, por exemplo, para que adiantou estudar tanto? Então, inteligência emocional, saber me conectar com as emoções, foi uma coisa que eu não tive nessa fase da minha vida. Eu realmente buscava não olhar para isso, porque eu queria dar certo. Então, eu realmente ignorava tudo isso e isso gerava todo esse caos dentro de mim. Se eu soubesse que ali era uma situação específica, porque eu, nessa fase mesmo, tinha muita inteligência emocional. Um dia eu trago isso para compartilhar. Mas nessa situação específica, a minha ansiedade e o meu medo fizeram com que eu não conseguisse acessar a minha inteligência emocional. Porque toda criança, todo ser humano tem inteligência emocional. O que acontece é que às vezes a gente não consegue acessar por não ter esse hábito de compreender que isso existe e fazer um uso racional e consciente disso. Sempre é tempo de você reconhecer também em você que você já tem inteligência emocional. Sempre é tempo de ter uma vida mais produtiva, de ter uma vida mais leve e ser mais feliz. Sempre é tempo. Na hora me veio um desconforto, eu entro com a segunda sugestão e ele faz a mesma intervenção. Já estava bufando de raiva, com vontade de voar no pescoço dele e sair fora da reunião.